Eu tenho um plano de contingência para o caso de precisar de um divórcio, e meu namorado sabia disso antes de começarmos a namorar seriamente. Mas agora que ele é meu noivo, ele quer que eu abra mão do plano, e eu me recuso completamente. Postado por u/agradável_pergunta 4480. Sempre tive um plano de contingência. Meu plano de contingência inclui um lugar para morar, dinheiro para despesas gerais e um fundo para emergências. É mais complexo que isso, mas essa é a essência. Eu gosto de ter esse plano, e sempre expliquei a parceiros anteriores que o possuo, deixando que eles decidam se estão confortáveis com isso. Meu noivo sabia disso antes de começarmos a namorar exclusivamente. Ele sabia que se nos casássemos, eu exigiria um acordo pré-nupcial e que o plano de contingência permanecesse intacto. Há alguns dias, ele me disse que não está mais confortável com esse plano. Acho isso injusto. Ele vem de uma família rica, e o acordo pré-nupcial o protege. Eu deveria ter algo que me proteja também. Estou realmente muito irritada com isso, porque fui totalmente transparente sobre esse plano em cada etapa do caminho, e agora sinto que ele mudou de ideia. Ele diz que ter esse plano faz parecer que pretendo deixá-lo, enquanto eu acho que ele me protege. Estou chateada porque não é justo mudar de ideia quando ele conhecia minhas expectativas desde o início. Comentários principais relevantes. Comentador: você vê isso repetidamente. Um homem aceita tudo que a namorada faz até o casamento se aproximar ou acontecer, porque estava mentindo o tempo todo. Eles sempre acreditam que podem te conquistar e depois mudar sua opinião, seja sobre ter filhos, ser dona de casa, religião, pós-graduação ou qualquer coisa. Li um post hoje em que o cara disse que achava os objetivos da namorada fofos, mas agora que estão noivos e morando juntos, ela deveria abandonar a faculdade para priorizar o relacionamento, o que é um código para seja minha cozinheira em tempo integral e empregada. Seu namorado acabou de te informar que os desejos dele são mais importantes que os seus, e que você deveria ser financeiramente dependente dele. Ele basicamente disse que estava te enganando esse tempo todo. Ele não mudou de ideia magicamente. Ele sempre pensou que você desistiria quando ele pressionasse. É hora de seguir em frente se ele está comprometido em te tornar financeiramente dependente dele. Comentador 2. Todo advogado que ouvi disse que um bom pré-nupcial protege ambas as partes. É como um cinto de segurança. Ter um cinto de segurança não indica falta de confiança no motorista, apenas significa que você quer maximizar suas chances de sobrevivência se algo der errado. A autora adiciona uma edição ao post. Eu postei isso porque estava irritada que ele basicamente me disse isso na sexta-feira, minutos antes da nossa reunião com os advogados. Eu estava muito irritada, mas ele segue minha conta no Reddit, então usei uma conta descartável. Não conto sobre esse plano para qualquer pessoa, apenas para aqueles com quem fico séria, o que totaliza 2. O plano de contingência é complexo, mas não prejudica meu noivo de forma alguma. Ele me protege, e eu pagaria pela propriedade e ainda contribuiria com a mesma quantia que ele para as despesas domésticas e poupança. Agora que ele sabe os detalhes do plano, ele quer simplesmente não assinar nada de nenhum lado. Isso é uma má ideia. Eu ficaria desprotegida, mas ele também, e ele tem muito mais do que eu. Ele sente que eu tenho um pé fora da porta. Não é verdade. Eu o amo, mas meu pai é advogado de divórcios, e pelo que eu vi e vi, é melhor se proteger e não precisar do que não ter proteção e ter que juntar os pedaços depois. Os pais de ambos concordam que um pré-nupcial é necessário. Não vou abrir mão desse plano. Não há nada que me faça ceder nisso. Disse a ele que ele precisa tomar uma decisão, porque não vou mudar de ideia. Sim, contei a ele sobre este post, já que mais pessoas o viram. Prefiro que ele saiba por mim do que por outra pessoa ou apenas estando no Reddit. Atualização 10 dias depois. Estou fazendo uma atualização porque as pessoas continuaram me mandando mensagens perguntando sobre isso. Quando fiz o primeiro post, estava irritada porque sentia que tinha sido enganada. Fui honesta com meu noivo desde o início, e senti que ele tinha me enganado. Mas agora entendo a perspectiva dele, e ele entende a minha. Nunca passou pela nossa cabeça terminar, e acho que ambos precisávamos de um tempo para refletir. Entendo que isso é o Reddit, mas por favor, não critiquem meu parceiro. Entendo que fui vaga, mas chamar ele de nomes e tentar destruir seu caráter sem conhecê-lo não é certo. Também não sei porque estou esclarecendo as coisas. É honestamente um pouco terapêutico. Para esclarecer sobre meu plano de contingência, chamo assim porque comecei aos 25 anos, e o tenho há cerca de 10 anos agora. Estou na casa dos 30 e poucos. É uma conta de emergência, outra conta de poupança e uma propriedade que possuo. Uso meu emprego principal para pagar as despesas domésticas com meu noivo e também para abastecer minha poupança principal. Tenho um fundo fiduciário, mas também investimentos, e meu pai me ajuda a gerenciá-los. A poupança de emergência é apenas dinheiro de trabalhos freelancers adicionais que pego na minha profissão. A outra conta de poupança é apenas dinheiro de renda de aluguel, parte do qual uso para manter a propriedade e pagar meu pai. A propriedade é um imóvel multifamiliar, e alugo todas as unidades exceto uma. A propriedade foi comprada pelo meu pai quando eu tinha 24 anos, e venho pagando o preço de compra sem juros há alguns anos.
A propriedade vale muito agora, mas meu pai só aceita o que pagou por ela. Ele fez um empréstimo para mim porque queria que eu estivesse financeiramente segura. Estou pagando ele mesmo que ele já tenha quitado o empréstimo há muito tempo. Não teria como comprar essa propriedade agora ou até 5 anos atrás, já que os preços das casas dispararam onde moro, e sou grata pelo que meu pai fez por mim. Finalmente quitarei o empréstimo em cerca de 8 meses antes de me casar. Demorei tanto para pagar meu pai porque ele insistiu que eu priorizasse minha segurança financeira em vez de pagá-lo. A propriedade fica a 15 minutos a pé do hospital mais próximo e perto do centro da cidade, então é fácil alugá-la para estudantes de medicina. Mantenho uma unidade vaga por causa de eventos. Ganho muito quando há eventos ou quando grandes artistas fazem turnês. 2 exemplos são as recentes turnês da Beyoncé e da Taylor Swift, onde lucrei bastante nos dias em que estiveram na minha cidade. Se não há eventos onde acho que posso ganhar bem, alugo para enfermeiros temporários por períodos de 3 a 4 meses, 1 ou 2 vezes por ano, mas realisticamente, pode haver semanas ou 2 a 3 meses contínuos no ano em que fica vazia. No geral, porém, ganho um valor significativo com essa propriedade. Não posso levar o crédito por essa estratégia porque meu pai me ajudou a configurar os apartamentos e gerenciá-los. Meu parceiro e eu viemos de origens econômicas muito diferentes. A família dele tem riqueza geracional, e ele não se lembra de um tempo em que não a tivessem. Eu cresci solidamente na classe média até o divórcio dos meus pais, e depois foi uma luta por um tempo. A vida doméstica dele era relativamente estável, com mãe e pai. Por outro lado, meu pai fez o melhor que pôde, mas minha mãe biológica tornou minha infância tumultuada, tanto emocional quanto mentalmente. A diferença em como pensamos sobre dinheiro ficou muito evidente quando planejávamos nosso casamento. Estávamos discutindo que tipo de flores queríamos. E então comecei a falar sobre o orçamento e disse que achava que 30 a 40 mil reais era bom no total para pagar o casamento, um valor que podíamos facilmente arcar. Ele achou que eu quis dizer 30 a 40 mil reais só para flores, e ele e seus pais nem fizeram um orçamento e apenas disseram tá bom. Esclareci o que quis dizer, e nunca gastaria esse valor só em flores. Quanto ao plano, meu noivo sabia dele assim que começamos a namorar exclusivamente. Não concordo com quem diz que eu não deveria ter contado a ele. Para proteger meus ativos e o acordo pré-nupcial, eu precisava contar. Também contei porque senti que ele merecia saber. À medida que ficamos mais sérios, especialmente com o casamento, contei mais após conversar com meu pai e descobrir o que era seguro dizer, para que ele entendesse a extensão do plano. A razão de eu dizer que o plano de contingência era complicado era por causa do pré-nupcial que meu pai elaborou. É muito longo e me protege muito bem, e meu noivo, na visão dele, não estava preparado para a extensão disso. Meu pai e eu fomos tão longe por causa do que ele viu em divórcios, mas principalmente por causa do divórcio dele, que nos afetou muito. Não ajudou que eu brinquei dizendo que meu pai tentou cobrir qualquer brecha, até pedindo aos colegas dele para revisar o documento e ajustá-lo se encontrassem uma. O que eu via como proteção, meu noivo via como eu ter uma saída, porque meu pai foi tão minucioso. Resumindo, meu noivo estava inseguro com isso. Ele cresceu com um pai como provedor, e foi criado com a ideia de que deveria ser o provedor. Meu plano o abalou porque mostrou que financeiramente eu não precisava dele. Ele me disse que não percebia o quanto de si mesmo ele havia ligado a esse papel de provedor e se sentiu extremamente inseguro, porque não sabia o que agora trazia para o relacionamento. Quando ele soube da unidade às vezes vazia, ficou ainda mais inquieto, porque embora eu sempre tenha e vá ter um emprego, ele queria e planejava cuidar de mim. A ideia dele de descartar ambos os pré-nupciais era a maneira dele de dizer que confiava em mim e que eu deveria confiar nele. Se ele estava disposto a abrir mão de um pré-nupcial sabendo que eu poderia ficar com uma quantia significativa dos bens dele, isso mostraria que ele nunca tentaria me machucar financeiramente ou de outra forma. Eu disse a ele que na hora, vi isso como extremamente manipulador porque ele fez isso antes de nos encontrarmos com os advogados. E ele se desculpou porque realmente apenas entrou em pânico. Expliquei as razões pelas quais eu queria um pré-nupcial. A primeira foi porque estive com ele quando seu irmão se divorciou, e para dizer de forma gentil, a ex-esposa do irmão foi financeiramente destruída. Não vou falar sobre o relacionamento deles, mas, financeiramente, ela foi levada ao tribunal repetidamente até dizer que não podia mais pagar um advogado. Pelo que o irmão dele se gabava, ela não ficou na miséria, mas pagou um valor significativo em honorários advocatícios e saiu com um acordo bem menor. A família dele poderia tê-la falido porque tinham a riqueza para esperar ela desistir. Eles poderiam ter ido ao tribunal para sempre, e eles tinham um pré-nupcial. O divórcio do irmão dele nunca esteve no radar dele como uma razão para eu ser tão insistente no pré-nupcial. Basicamente, o que eu disse foi que há uma disparidade de riqueza aqui, e sei que ele nunca faria isso comigo, mas me sentiria mais protegida com um. A segunda razão é que, embora meu pai seja advogado de divórcios e agora seja classe média alta, ele passou por um divórcio bem ruim com minha mãe biológica, e eu testemunhei isso por 3 anos. Meu pai é de primeira geração, casou jovem e não tinha pré-nupcial. O que vi dos 9 aos 12 anos foi minha mãe biológica, que não considero mais minha mãe, tentar completamente aniquilar meu pai. E ela não se importava que o bem-estar do próprio filho estivesse em jogo. Ela não se importava com o dano financeiro que causava até a si mesma desde que meu pai sofresse. Estou falando de esgotar poupanças, fazer empréstimos e estourar cartões de crédito, receber multas e deixar o carro ser guinchado por estacionar em lugar errado e acumular taxas.
Ela chamou o conselho tutelar, disse que meu pai era um predador de crianças e se virou contra mim quando não apoiei suas mentiras. Tudo isso devastou meu pai financeiramente por anos durante e após o divórcio. Lutamos por anos, e acho que as pessoas não percebem o quão rápido você pode ir de estável, até classe alta, para quase sem teto ou sem teto. As pessoas não percebem, se nunca estiveram nessa posição, como um divórcio feio não apenas devasta financeiramente, mas também socialmente e profissionalmente. Meu pai perdeu clientes e renda e levou muitos anos para reconstruir. Só sobrevivemos porque minha avó, do lado do meu pai, vendeu a casa dela. Contei ao meu noivo que basicamente fui de ter um pai que me mostrava amor por 9 anos para uma pessoa que me odiava e decidiu destruir duas pessoas, meu pai e eu, porque o casamento acabou. Não havia como detê-la, e um pré-nupcial poderia ter evitado muito do dano financeiro. Disse novamente que sabia que ele não faria isso comigo, mas precisava que ele entendesse de onde eu vinha. Também, se alguém lendo isso diz que estou marcada por isso e deveria ter feito terapia desde os 9 anos, eu sei, mas é difícil pagar por terapia quando você é pobre. É a última prioridade quando se trata de ter um teto sobre a cabeça, comida e necessidades básicas. Comecei terapia aos 19 anos. Meu noivo e eu conversamos por vários dias, e sempre que ele tinha uma pergunta ou precisava de esclarecimento, eu respondia. Não percebi o quanto ver o pré-nupcial extenso o afetou, e ele não percebeu porque eu era tão insistente nisso. No geral, ele sabe que embora eu o ame e confie nele, preciso me proteger, e ele também deveria. Ele sabe por que insisto em assinar um pré-nupcial, mas também sabe que escolho estar com ele por quem ele é como pessoa e não pelo que ele pode me proporcionar. Agora entendo por que ele se sentiu inseguro, e tentei aliviar isso, e estou constantemente reafirmando as razões pelas quais estou com ele. Também pedi que ele viesse ver a propriedade e a unidade comigo, e ele ficou muito animado com isso. Disse a ele que não pretendo que nos separemos nunca, e tenho um plano para deixar os ativos para nossos futuros filhos. Por fim, vejo realmente como, quando se trata de pessoas que ele ama, ele age com emoção, enquanto eu sou mais lógica. Então ambos vamos tentar ser mais atentos a isso daqui para frente. Finalmente assinamos os pré-nupciais, e a única condição dele foi parar de chamar o meu de plano de contingência e chamá-lo de plano que nunca vou precisar. Estamos bem, e fico feliz que isso tenha acontecido porque mostrou a ambos que precisamos trabalhar mais na nossa comunicação fora do nosso aconselhamento. Vamos continuar planejando o nosso casamento, e estou animada para começar essa próxima parte das nossas vidas juntos. Comentários principais relevantes. Comentador: sei que é um aspecto muito pequeno da história geral, mas 30, 40 mil reais só para flores de um casamento? Que família é essa de tão rica? Comentador 2, noiva, não precisamos de pré-nupcial, minha família nunca seria horrível se nos divorciarmos. Família da noiva, já destruímos financeiramente uma nora mesmo com pré-nupcial. Espero que o pai da autora tenha feito o pré-nupcial dela à prova de balas. Comentador 3, quero um plano de contingência.